Tem chance de o atacante Luciano estar deixando o São Paulo? E a Townsend já pagou os 18 milhões que deve ao Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola, a resposta para essas duas perguntas. Falo também sobre a goleada massacrante do Palmeiras, 8-1 em um time boliviano. Já o Flamengo, do super criticado Everton Ribeiro, venceu com grande atuação do meio atacante. Para completar, tem tudo sobre a treta entre Atlético Paranaense e Cruzeiro pelo Vitor Roque, as últimas do mercado de transferências, além de uma série de novidades. Você não perde por esperar. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bacana demais ter vocês por aqui, ótima quarta-feira a todos. Se você é novo, peço que assista ao vídeo até o fim, curtir, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Estamos quase chegando em 1.200.000 inscritos, conto com a ajuda de todos. Se você já é veterano, não esquece de deixar like, de compartilhar o vídeo, aquela coisa toda, beleza? Bom, bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que vai permitir a você se dar muito bem nessa quarta-feira. É que tem jogo pra caramba, Liga dos Campeões à tarde e Libertadores da América à noite. Começar com um jogo entre Liverpool e Benfica, vitória do time inglês pagando R$1,26 para cada real apostado. Já no confronto entre Atlético de Madrid e Manchester City, estou pensando em apostar no empate que paga R$3,69. À noite tem Corinthians e Deportivo Cali, jogo super importante para o timão. E a vitória alvinegra paga R$1,47. Se você não apostar no time do Corinthians, uma boa seria o empate, R$4,04. Para completar tem Clássico Mineiro, Atlético e América se enfrentam em jogo da Libertadores da América e a vitória do Galo paga R$1,42. Para aproveitar essas e outras possibilidades, é só pegar o link da Aposta Ganha no comentário fixo, faz seu cadastro e começa a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o Botafogo tentou nos últimos dias, antes do fechamento da janela de inscrições, a contratação de Michael, ex-atacante do Flamengo. O Botafogo ofereceu 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, mas o Al Hilal recusou a oferta na hora. O Botafogo também tentou o Gustavo Mosquito, não houve acordo e esse atacante não virá, pelo menos nessa janela. Queria contar também que Benedetto, atacante argentino que já foi pretendido por Corinthians, São Paulo, Palmeiras, entre outros, fez os 2 gols da vitória do Boca Juniors contra o Always Red na noite dessa terça-feira em jogo da Libertadores, confronto do grupo do Corinthians. Dessa maneira o Timão aparece na última colocação e vai precisar vencer o Deportivo Cali nessa noite. Completando o giro de notícias, 2 informações bem legais vindas de brasileiros. O Atlético Goianiense foi até a Argentina e bateu o bom time do Defensa e Justiça por 1-0. Primeira vitória de um time goiano contra um time argentino lá na Argentina. O único gol do jogo foi marcado pelo Wellington Rato. Já o Ceará fez 2-0 em cima do Laguaira, garantindo o primeiro triunfo de um time cearense em competição internacional. Ceará que tem 3 jogos sob o comando de Dorival Júnior, com 3 vitórias, uma delas contra o Palmeiras no Allianz Parque. Para fechar o giro de notícias, contar que Fábio Carille chega nessa quarta-feira a Curitiba, vai ter uma reunião com Mário Celso Petralha e também com o Alexandre Matos. Petralha, o presidente do clube, o Matos, o CEO do Atlético. Tudo indica que Carille será o novo comandante do Furacão. Bora falar agora sobre a polêmica transferência de Vitor Roque do Cruzeiro para o Atlético Paranaense. Já está tudo fechado, ele já assinou o contrato, que já foi registrado no boletim informativo diário, mas nessa terça-feira o Cruzeiro emitiu uma nota oficial detonando o comportamento do Alexandre Matos, que é o CEO do Atlético Paranaense, do André Cury, que é o representante legal do Vitor Roque, e ameaçando ir à justiça. Tudo porque o Cruzeiro entende que o valor depositado pelo Atlético Paranaense não condiz com o valor da multa. Eu vou explicar direitinho essa história para você. A multa rescisória do Vitor Roque é de 24 milhões de reais. Foi essa grana que o Atlético depositou em juízo porque o Cruzeiro não aceitou o dinheiro. O Cruzeiro alega que registrou na segunda-feira, se fazendo valer do direito de preferência dado aos clubes formadores, um novo contrato do Vitor Roque, em que ele passaria a ter 200 mil reais de salário. Dessa maneira, a multa rescisória do Vitor saltaria de 24 milhões de reais para algo na casa dos 40 milhões de reais. Dessa maneira,
a negociação com o Atlético Paranaense teria de ser desfeita. Só que o Cruzeiro registrou esse contrato depois que o Vitor Roque comunicou a intenção de deixar o clube. Então a CBF entendeu que não foi válida a estratégia cruzeirense. Tem mais. Para exercer esse direito de preferência, o Cruzeiro teria de comunicar não só ao Vitor Roque, como os seus familiares a respeito do assunto, o que não ocorreu. Dessa maneira, apesar da demonstração de irritação pública, o Cruzeiro ficou meio vendido nessa história e vai acabar sem o atacante de 17 anos de idade. O pior é que o Cruzeiro vai ter direito a apenas 12 milhões de reais, que equivale a metade do valor da multa rescisória, 30%. Restantes vão ficar com o América e o jogador vai ter direito a 20%, ou seja, vai embolsar 4 milhões e 800 mil reais. A grande verdade é que o Cruzeiro dormiu no ponto. Tinha de ter renovado o contrato com o Vitor Roque antes. Os caras entenderam que 24 milhões de reais não seriam gastos por nenhum outro clube, caíram do cavalo e o Cruzeiro perdeu um ótimo jogador. Só para completar, tem coisa importante, o Cruzeiro venceu o Brusque na noite dessa terça-feira no Mineirão, primeira vitória do Cruzeiro na Série B dessa temporada. Adivinha de quem foi o gol? Sempre ele, Edu. Bora falar sobre o Corinthians com atualizações que envolvem Danilo Avelar, Luan e Tausa. Começando pelas negociações. Danilo Avelar não é mais jogador do Corinthians. Tinha contrato até dezembro, estava fora dos planos do Vitor Pereira e fechou nas últimas horas com o América Mineiro. Ele ganha 350 mil reais por mês nessa temporada. Terá metade dos salários pagos pelo Corinthians, a outra metade paga pelo Coelho. Ou seja, vai caber ao Timão 175 mil reais por mês até dezembro. Já o Luan teve uma oferta do Sport. O Sport pediu o jogador por empréstimo de forma gratuita e queria que o Corinthians pagasse a maior parte dos salários. O presidente Duílio Monteiro Alves disse que bancaria metade, ou seja, 400 mil reais. O Sport teria de arcar com outros 400 mil. Não deu tempo nem de o Luan se manifestar se tinha ou não interesse em jogar a Série B. O Sport já descartou na hora a possibilidade de gastar 400 mil reais com um atleta. A dificuldade financeira é bastante grande no Leão. Bora falar agora sobre a situação da Towns. Está por completar 5 meses que a empresa, que prometeu pagar 18 milhões de reais do Corinthians, não fez qualquer pagamento. A ideia era que os 18 milhões de reais atrelados à chegada do Paulinho fossem quitados em dezembro. Nada de dezembro, nada em janeiro, fevereiro, março e o mês de abril já vai chegando à metade sem que exista esse pagamento. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa importante do Corinthians e essa pessoa assegurou que a Townsend prometeu para os próximos dias a quitação dos 18 milhões de reais. Pelo que eu senti, a paciência do Corinthians está bem perto do fim. Se não houver a quitação ainda nessa semana, é provável que na próxima o Corinthians procure seus direitos na justiça. De qualquer forma, é legal contar que a Townsend já foi excluída de todas as publicidades, no centro de treinamento do Corinthians e no backdrop, aquele painel que fica atrás das entrevistas coletivas dos jogadores. Bora falar agora sobre Everton Ribeiro, alvo de várias especulações nos últimos dias. Teve gente cravando que ele ia para o São Paulo, outros afirmando que ia para o Internacional, e eu disse para todo mundo que não tinha a menor chance dele deixar o Flamengo. A resposta do Everton veio na noite dessa terça-feira, dentro de campo, com uma grande atuação. Foi o nome do jogo na vitória do Flamengo por 3-1 contra o Tajeres, jogo da Libertadores da América. O Everton marcou 2 vezes e participou ativamente do jogo. Foi para mim com folga o craque da partida. O outro gol do Flamengo foi marcado pelo Gabigol em cobrança de pênalti sofrida pelo Arrascaeta. O Tajeres havia descontado no finalzinho do primeiro tempo, quando o Flamengo vencia por 2-0. Com o resultado, o rubro-negro se mantém com folga na liderança desse grupo. São 6 pontos conquistados em 6 possíveis. Tudo indica que o Flamengo vai passar sem grandes dificuldades nessa fase de grupos da Libertadores da América. Antes de mudar de assunto, só registrar que Paulo Souza, na entrevista coletiva, demonstrou irritação com as especulações envolvendo Jorge Jesus. Vale contar que na segunda-feira, o Benjamin Bach, que é bem próximo do JJ, afirmou que se o Flamengo procurar pelo Jorge Jesus por agora, a chance de acordo é bastante grande, mas o Flamengo precisa acelerar o passo, porque o Fenerbahçe ofereceu um caminhão de dinheiro para que ele se mude para lá. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que arrebentou o pobre Independente Petroleiro da Bolívia, vitória por 8-1 na noite dessa terça-feira no Allianz Parque. O curioso é que o Palmeiras ainda saiu atrás no placar, 1-0. Finalzinho do primeiro tempo, aos 41, o Zé Rafael empatou e na etapa final, o Verdão marcou 7 gols para garantir esse placar de 8-1.
Placar de 8-1 que assegurou vários recordes, como por exemplo a maior goleada da era Abel Ferreira, a maior goleada na história do Allianz Parque, desde que esse estádio foi inaugurado. É também a terceira maior goleada de um clube brasileiro na história da Libertadores, e com esse resultado o Palmeiras se tornou o time brasileiro com mais vitórias na competição sul-americana, são 72 vitórias ao lado do Grêmio. O grande nome do jogo, acredite se quiser, Rafael Navarro, autor de 4 gols e 1 assistência. O primeiro tempo do Navarro foi bastante ruim, perdeu chances, demonstrou em alguns momentos hesitação, mas no comecinho do segundo tempo ele aproveita um cruzamento do Breno Lopes, marca o gol e a partir daí tudo muda. Navarro, que já tinha mais 2 gols da partida anterior, é o artilheiro da Libertadores da América com 6 gols em apenas 2 partidas. Aí você deve estar falando, Nicola, você vivia pedindo um camisa 9, né? Quebrou a cara. Não, sigo insistindo que o Palmeiras precisa ter um 9 de peso, um 9 grande. Por mais que o Navarro tenha um início de Libertadores bastante bom, a gente não pode se esquecer do nível dos adversários do Palmeiras, que enfrentou um time venezuelano e um time boliviano. Quando a coisa engrossar, é importante que o Palmeiras tenha um centroavante de peso, e isso só vai poder acontecer a partir de 18 de julho. Para completar, só registrar que Rafael Veiga marcou mais 2 golaços. Um em cobrança de falta, a bola na gaveta, e outro aproveitando de uma batida de escanteio, ele pega de primeiro a bola no ângulo. Rafael Veiga vive um momento espetacular. Bora fechar o vídeo para falar sobre Luciano, atacante do São Paulo, que causou bastante preocupação nos torcedores nesta segunda-feira, depois de uma postagem enigmática em sua conta no Instagram. O Luciano postou uma foto dele com a camisa do São Paulo, acompanhada da seguinte legenda: "Obrigado por tudo, São Paulo". Muito torcedor entendeu que era uma mensagem de despedida, ainda mais por se tratar de uma postagem feita no penúltimo dia da janela de inscrições. Veio a terça-feira, não houve qualquer novidade em relação ao Luciano, ele segue no São Paulo, e eu consegui confirmar pouco antes de gravar esse vídeo que está tudo acertado para a renovação de contrato do atleta. Júlio Casares, o presidente do Tricolor, foi quem me confirmou. O atual contrato termina agora em 31 de dezembro. O Luciano já vinha pedindo há algum tempo a extensão desse vínculo. O novo acordo vai ter validade até dezembro de 2024. O Luciano estava pleiteando um aumento salarial, ele ganha na casa dos R$400 mil por mês. O Tricolor alega que nesse momento é incapaz de dar um aumento. Então a tendência é que ele fique com os 400 mil mensais nessa temporada e a partir do ano que vem tenha um pequeno reajuste salarial. A multa rescisória para o território brasileiro segue atrelada aos salários, ou seja, se alguém quiser tirá-lo nessa temporada vai ter de pagar R$80 milhões, valor completamente fora da realidade. Agora o São Paulo concentra esforços na renovação de contrato de Igor Gomes, que recentemente teve proposta do Botafogo. O contrato do Igor termina em março do ano que vem. A partir de setembro desse ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Jogador que vivia a mesma situação, o Tietê, que foi vendido ao Botafogo. Contei para vocês com exclusividade que o negócio vai render mais ou menos 2 milhões de euros ao Tricolor, além da economia de mais 1 milhão de euros ao longo desse último ano de contrato, um pacote de 3 milhões de euros nessa negociação com o Fogão. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Quem curtiu, deixa like. Se você não curtiu, usa o espaço para comentários para dizer que te incomodou. Vocês podem também opinar sobre qualquer assunto, me seguir por aqui, compartilhar, seguir também o canal de Cortes do Nicola aqui no YouTube. Assim que o youtube.com/Cortes do Nicola bater 80 mil inscritos, vou fazer um sorteio bem legal. Tenho certeza que vocês vão curtir, beleza? Abraço, tchau!